O Batman Thomas Wayne é o vigilante implacável vindo da linha do tempo da saga Flashpoint. Levado à vingança pela morte do seu filho Bruce, essa versão alternativa do Batman chamou muito a atenção quando apareceu e permaneceu até hoje em várias mídias da DC. E no vídeo de hoje nós vamos ver a trajetória desse personagem, desde que ele foi criado, e ver os seus altos e baixos nesse caminho. Bora descobrir mais então desses auges e quedas do Batman Thomas Wayne. Tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixe seu bate-like e também um bate-comentário aqui nesse vídeo, que vai sempre ajudar aqui os nossos vídeos no canal. A gente agradece todo mundo que faz isso. Dado esse recado, uma coisa interessante é que o conceito, do pai do Batman, o Thomas, ser o Batman não é algo inédito. Pois é, muitos anos antes, da saga Flashpoint iniciar nos quadrinhos, lá na Era de Prata, então, das HQs, o Thomas vestiu o traje de Batman. É, mais ou menos. Em uma história da revista Detective Comics no final dos anos 50, os Waynes fazem uma festa temática de criaturas voadoras, e o Thomas decide usar uma grandiosa fantasia de morcego que lembra muito o traje do futuro Batman que nós conhecemos. E o mais bizarro dessa história é que essa festa é atacada por mafiosos, e o Thomas ajuda a detê-los. Veja só, agindo como Batman, combatendo o crime. E isso impressionou o Bruce. Claro, essa é uma daquelas histórias malucas lá que tinha na Era de Prata, onde o próprio Batman, no presente lá das HQs dessa época, ele acha que foi daí que ele tirou a inspiração de ser Batman quando viu lá o Thomas Wayne vestido de morcego combatendo o crime. Então o conceito do Batman ser o Thomas Wayne já existia nesse universo da DC, mas ainda era algo pequeno e que poucos conheciam. E a título também de curiosidade, antes da gente entrar mais a fundo no Batman lá do Flashpoint mesmo, tem um outro Batman Thomas Wayne que também é mais conhecido, mas esse veio depois do Flashpoint, que é o Thomas Wayne que apareceu na minissérie da Terra 2 dos Novos 52. Que se passa nessa terra paralela, onde os super-heróis têm histórias, poderes e características reinventadas da Terra que nós conhecemos. Aqui o Thomas assume o manto de Batman após o Bruce, que foi o Batman original, morrer durante uma invasão do Darkseid no começo dessa minissérie. E ele tem esse visual com vermelho e preto, e vira então o Batman depois para honrar o legado do seu filho e dos erros do seu passado. Mas, de novo, esse é outro Batman Thomas Wayne que não é tão conhecido também. Mas agora, então, bora falar do Batman Thomas Wayne que realmente fez sucesso e é muito conhecido. E ele já começa no seu auge, lá em 2011, quando a saga Flashpoint foi lançada. Como a maioria deve saber, a saga Flashpoint foi um grande evento da DC nessa época, que levou uma grande mudança do status quo dos quadrinhos, da editora, que foi a fase dos Novos 52. Nessa história, o Flash Barry Allen acaba mudando toda a linha do tempo que nós conhecemos, quando ele tenta viajar para o passado e impedir o assassinato da sua mãe. E essa é a grande reviravolta que aparece no final dessa saga. Contudo, é nessa linha alternativa do tempo que o Barry acaba criando que a gente acaba conhecendo então o glorioso Batman que vive nela. E já é na primeira edição do Flashpoint que o Batman Thomas Wayne faz a sua primeira aparição. E é muito chocante, pois nós vemos como ele é tão diferente do Batman que a gente conhece, principalmente por ele usar armas de fogo abertamente. O grande diferencial então desse Thomas Wayne Batman é que nessa linha do tempo dele, foi o Bruce que morreu naquele fatídico assalto. Esse tom aqui de tragédia e ver que foi o Bruce que morreu já capta imediatamente a atenção do público, principalmente porque depois é revelado que o Thomas mata então esse assassino que matou o Bruce, e a partir daí se tornou um justiceiro implacável em Gotham. E o outro grande diferencial desse Batman é que a esposa do Thomas, a Martha Wayne, fica tão traumatizada com o evento que tirou a vida do seu filho, que ela corta o seu rosto em um sorriso extravagante, e logo caiu na insanidade. E ela então se torna o Coringa dessa linha do tempo alternativa. Então você junta todas essas características, principalmente essa revelação aí do Coringa, qual que é o Coringa dessa linha do tempo, e assim, não tinha como essa versão do Thomas aí não virar um sucesso. Em 2011, então, esse Batman Thomas Wayne, ele não só apareceu nas HQs principais da saga do Flashpoint, como também teve uma HQ spin-off lá que abordava mais desse universo dele de Gotham. E essa HQ se chamou então Batman Cavaleiro da Vingança. Então, como eu disse, a gente tem uma noção maior do que aconteceu na vida desse Thomas Wayne. A HQ gira em torno da Coringa Martha sequestrando os filhos gêmeos do juiz Harvey Dent, e o Thomas evidentemente está atrás dela. Vários vilões clássicos como a Era Venenosa e o Silêncio são citados como já eliminados. Em Gotham, o Thomas controla uma rede de cassinos para poder atrair os criminosos e supervisioná-los. O ponto interessante dessa HQ é que o Pinguim trabalha para o Thomas,
E o Gordon conhece a identidade dele como Batman. Tem ainda também a Selina Kyle, que aqui serve como uma oráculo, já que no passado a Coringa Marta atirou nela e a deixou paraplégica. E como ela era uma órfã que o Bruce cuidava, ele trouxe ela também para sua Bat-família aqui desse universo. E o grande ponto alto dessa minissérie aqui do Batman Thomas Wayne é o seu desfecho, quando o Thomas finalmente tem o seu confronto final com a Coringa Martha Wayne. A Coringa chega a matar o Gordon, mas no final, o Batman diz a ela que descobriu uma maneira de reescrever a história para que o Bruce nunca fosse morto. Ele conta a ela sobre o Flash Barry e que existe uma realidade que o filho deles não morreu. Mas a ironia do destino é que quando a Martha descobre que o filho deles cresce para virar o Batman, ela fica tão chocada e pensa nas dificuldades que o filho dela vai ter e vai passar, que ela então se joga de um penhasco perto da mansão Wayne e morre. Essa HQ spin-off então do Batman Thomas Wayne, ela tem só 3 edições, mas é bem maneiro. E elas saíram então ao mesmo tempo que a saga principal do Flashpoint estava saindo também. Isso tudo para complementar as histórias e dar mais contexto pro Batman. Na saga então principal do Flashpoint, o Batman Thomas Wayne tem um papel bem importante, ele é um grande coadjuvante da história. Embora ele não acredite a princípio na história do Flash, o Thomas vira um aliado depois do Barry nessa tentativa de mudar a linha do tempo do Flashpoint. O ponto dele é que ele quer que essa linha acabe mesmo. Ele quer que o seu filho volte a viver. E é nessa saga que ele fica sabendo da existência do multiverso da DC. E quando a gente chega então na edição final da saga do Flashpoint, a gente tem o que parecia, né, o fim desse Batman Thomas Wayne. E que fim grandioso que ele teve aqui. Enquanto o Barry tenta voltar no tempo com seus poderes, o Batman, já mortalmente ferido, mata o Flash Reverso com essa bela espadada aqui. E antes do nosso Flash usar novamente seus poderes para consertar a linha do tempo, o Thomas entrega uma carta a ele, endereçada ao seu filho. E no encerramento do Flashpoint, tem um momento icônico do nosso Batman chorando ao ler essa carta, depois que o Barry consegue então consertar tudo. E essa saga do Flashpoint foi um grande sucesso. Não é novidade pra vocês, né? Que a gente sabe, né, que fora lá essa versão então alternativa do Batman Thomas Wayne, tinham outras também que a galera gostou, como a Mulher Maravilha e também o Aquaman. E no ano seguinte, 2013, o Batman Thomas Wayne continuaria sendo lembrado, pois teve o filme e animação que adaptou o Flashpoint. E o Thomas tem o mesmo papel relevante dos quadrinhos. E igual às HQs, a animação fez muito sucesso e é muito lembrada até hoje. Mas a partir daí, né, bem, na continuidade ali dos quadrinhos, o Batman Thomas Wayne então tinha sido apagado, ele tinha morrido com aquela realidade do Flashpoint. Então não tinha muito o que fazer com ele nessa época. Mas o auge da sua criação foi tanto que o visual do Batman Flashpoint virou skin em games, como no Injustice e na franquia Arkham do Batman. Esse era o patamar dele. Aí é aquela coisa, né? Esse auge aí do personagem e o sucesso que ele fez foi tanto que por isso, né, o personagem em 2017 acabou voltando. E aí eu já começo a dizer que ele vai atingindo uma queda nesse momento. Pois no maior estilo reviravolta de que ele não está morto, a realidade do Flashpoint voltou a aparecer num crossover nas HQs que envolvia o Batman e o Flash, chamado o Bottom. Vejam só nessa história, quando o Bruce e o Barry começaram a investigar um Bottom misterioso que apareceu na Batcaverna após o retorno do Wally West, eles usam a esteira cósmica para rastrear a radiação vinda do Bottom que os leva de volta ao universo do Flashpoint, lá na Batcaverna do Thomas. Aqui a gente tem um encontro de pai e filho, e o Barry tá confuso sobre como eles estão no Flashpoint e percebe que alguém manteve a linha do tempo do Flashpoint no lugar. Depois que a esteira é consertada, o Barry percebe que o mundo do Flashpoint está começando a ser apagado de novo. O Barry e o Bruce embarcam na esteira, pedindo ao Thomas para ir com eles. Embora o Thomas se recuse, ele no fim fala ao Bruce que ele deveria parar de ser o Batman e encontrar a felicidade e se concentrar em ser um pai. Isso porque ali no quadrinho, né, o Batman conta que ele tem um filho, né, ele já tá criando um filho. E esse último conselho aí do Thomas pro Bruce, é importante ele ser frisado que acontece então no final desse crossover, porque aí, como eu disse, né, parece então que o Thomas de novo é apagado da existência ali, aquela linha do Flashpoint agora sim foi apagada. Ou será que não? Isso porque essa aparição do Batman Thomas Wayne nesse crossover ia ter uma ligação com os últimos arcos da revista, né, principal do Batman, que estava com o roteirista Tom King. E isso nós já estamos em 2019 e 2020, já depois do início da fase do renascimento da DC. E sim, o Batman Thomas Wayne do Flashpoint acabaria virando, digamos, o grande vilão final dessa fase da revista do Batman
com o roteirista Tom King. No último arco aí dessa fase, chamado Cidade do Bane, olha só, é revelado que o Thomas não foi apagado não naquela explosão que a gente viu no crossover do Bottom. Na verdade, o Flash Reverso que aparece ali, ele salva o Thomas daquela linha do tempo que estava sendo apagada. E ele faz isso para levar o Thomas ao desespero, colocando nessa linha do tempo onde o Bruce quis continuar sendo o Batman. Então, o Thomas estava trabalhando com o Bane ao longo de vários desses arcos dessa fase, como parte do seu plano para quebrar totalmente o Bruce psicologicamente e fisicamente, para ele desistir de ser o Batman. E toda a explicação que é dada para esse grande plano aí fazer sentido é muito absurdo. Embora tenha umas passagens interessantes do Thomas falando lá com Bruce, aqui não tem como ignorar tanta conveniência e forçação de barra pra gente comprar toda essa explicação desse plano do Thomas. Thomas, inclusive, vira durante esse arco o Batman de Gotham, com a Gotham Girl como a sua Robin. Mais tarde, no finalzinho da história, o Thomas trai o Bane atirando na sua cabeça, deixando-o em coma. E ele, confrontando o Bruce sozinho, diz a ele para desistir de ser o Batman e ser feliz com a Selina. Embora o Thomas não o mate, ele tenta persuadi-lo, mas o Bruce afirma que ele vai ser feliz, mas que também ele vai ser o Batman, afirmando que ele não é mais uma criança de 10 anos, que perdeu os pais, e ele também não é o Thomas, antes então de nocautear o seu próprio pai. E a parte mais chocante é que depois, na prisão, o Bane aparece quebrando as costas do Thomas por pura vingança. Então essa passagem aí do Thomas Wayne, né, na revista principal do Batman não foi das melhores. Mas uma coisa aqui já era certa. O famoso lá Batman do Flashpoint tava então na continuidade aqui nas HQs do universo da DC. Não conseguiram ficar sem ele. E essa deixa então do personagem continuaria numa HQ chamada Fronteira Infinita. Nessa história meio que ignoram o fato lá da coluna do Thomas ter sido quebrada pelo Bane. Só dizem que ele estava curado já lá no Asilo Arkham. Essa HQ faria conexão com o início da grande saga da DC de 2022, a Crise das Trevas. Aqui o Batman Thomas Wayne acaba parando em outras terras e conhece os heróis da equipe da Liga da Justiça Encarnada. Ele se junta à equipe em sua missão de frustrar os planos do Darkseid de abrir o multiverso e assumir o controle da Grande Escuridão. Em determinado momento, ele consegue ver todas as contrapartes do Bruce em todo o multiverso e percebe então que o destino do seu filho é sempre virar o Batman. E no mesmo ano então que saiu essa HQ do Fronteira Infinita, teve uma sequência direta então dessa história em outra minissérie, agora sim da Liga da Justiça Encarnada, que o Thomas Wayne agora faz parte. Quem diria que um dia a gente ia ver ele numa equipe? E assim, se antes aquela volta do Thomas Wayne lá no Bottom e também na revista principal do Batman tinha dado uma quedinha, aqui vai dando uma subidinha, mas não chega a ser um grande auge. A Liga frustra os planos do Darkseid nessa história. Tudo isso envolvia uma tal rachadura no multiverso. No final dessa história, o importante é que o Thomas tenta matar a Doutora Multiverso, que havia absorvido essa rachadura. Nesse momento, o Thomas Wayne novamente flerta em ser apagado da existência, porque ele acaba sendo acertado pela sanção ômega do Darkseid, e aparentemente ele é morto. E essa parece ser uma constante aí, né, na vida desse personagem nas HQs, que sempre vão mostrar ele sendo apagado ou vai ser morto, mas a gente sabe que talvez isso não é verdade. No entanto, ao invés de morrer, o Thomas de alguma forma se encontra de volta naquela realidade do Flashpoint, mas diferente, porque certos personagens ainda estão vivos, como o Aquaman e a Martha Wayne Coringa. É uma baita confusão, e essa é a premissa da última HQ então que o Batman Thomas Wayne apareceu. E essa HQ então se chamou Flashpoint Beyond. Aqui, de novo, o Thomas Wayne ganhando mais uma HQ, né? A gente até comentou aqui no canal. E ela foi lançada, então, no ano passado, em 2022. E ela continua, então, essa história do Thomas Wayne, que vai parar, então, nessa realidade do Flashpoint. O Thomas fica tentando escapar dessa linha do tempo, acreditando que ela não é real, e que nada do que vai acontecer nela importa. Até porque o mundo realmente ali tá acabando, com a escalada de danos entre a Guerra das Amazonas e os Atlanteanos, e uma iminente invasão dos Kryptonianos em poucos dias, que é informada aqui pelo Superman, que aparece na história. Então os criadores dessa HQ aqui resolveram colocar de novo Thomas Wayne nesse universo Flashpoint que fez muito sucesso. Mas como as coisas aqui estão diferentes e tem uns personagens que não tinham sido mostrados antes, deixa até o público um pouco mais curioso sobre o que está acontecendo. Ao longo da história, o Thomas só se importa em encontrar alguém que pudesse ajudá-lo a viajar no tempo e impedir lá a morte do Bruce no beco do crime, restaurando assim a linha do tempo real. Só que qualquer um que tivesse o poder de manipular o tempo, ele é assassinado por um serial killer apelidado de Assassino do Relógio. Enquanto Thomas tenta dar os poderes de velocidade à versão do Barry Allen dessa linha do tempo, ele também é assassinado. Outra novidade nessa linha do tempo é a inclusão da Guilda Dent, a Duas Caras,
e o filho dela, o Dexter, que vai ganhar bastante importância no final da história. E essa construção aqui desse assassino do relógio é bem legal. Fora também ter mostrado o Barry Allen, então, dessa linha do tempo do Flashpoint, que, coitado, não sobreviveu. Mas o problema aqui vai ser o final dessa HQ, que aí a gente vê uma quedinha de novo aqui na história do Thomas Wayne, nessa trajetória dele nos quadrinhos. O assassino do relógio é revelado como a Coringa Martha Wayne, e ela estava escondida no asilo Arkham. Ela construiu uma esfera do tempo e matou todos aqueles outros viajantes do tempo para que ela e o Thomas pudessem viajar de volta e salvar os seus filhos juntos. O Thomas quase aceita esse convite, mas ele se afasta dela para salvar o garoto Dexter Dent, percebendo que o que ocorre nessa realidade é sim importante. Ao mesmo tempo, outra grande revelação, essa realidade do Flashpoint que a gente está acompanhando na HQ, ela está dentro de um globo de neve movido por uma energia do Dr. Manhattan. E quem aprendeu ali foi o Bruce, para preservar essa linha do tempo e salvar a vida do Thomas, já que era o único ambiente em que essa linha do tempo poderia sobreviver, que é nesse globo. Essa é a explicação que eles dão, galera. Toda essa história, então, do Thomas está dentro desse globinho de neve. E o Bruce conseguiu fazer isso quando ele pega algumas tecnologias emprestadas da equipe dos Mestres do Tempo. No final da HQ, a Martha desiste de usar a máquina do tempo e se reconcilia com Thomas. Ela parece que quer se recuperar, e no final dessa HQ, o Batman Thomas Wayne acolhe o Dexter como seu Robin, e eles viram o Batman e Robin dessa terra, deixando aí um final aberto para uma possível continuação. E galera, como eu falei ali antes no vídeo, essa foi a última e grande participação aí do Batman Thomas Wayne do Flashpoint. Até o momento da gravação desse vídeo, né? Que daqui a pouco eu anuncio uma outra HQ que vai ter ele de protagonista. E eu acho que eu vejo isso acontecer. Que, de novo, é um personagem que teve um auge muito grande na sua criação, e depois, principalmente ali na animação, mas que depois ele não conseguiu viver um auge tão grande quanto teve ali na sua criação. Mas com certeza com esse final aberto eles vão trazer ele de volta aí pra alguma HQ ou saga da DC. Mas galera, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí dessa trajetória do Batman Thomas Wayne? O que vocês consideram os auges e as quedas dele? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreva aqui no canal e clique no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas plataformas de financiamento coletivo aqui no YouTube. O Seja Membro e também o Padrim. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.